Vamos orar para nós iniciarmos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para os meus podcasters já tomar seus assentos. Falta só o Anderson e a Suene, que vai fazer parte aqui também, mas quando eles chegarem, eles tomam os lugares deles. Oremos, pode ficar sentadinho mesmo, eu sei que vocês estão cansados, trabalharam muito, né? Glória a Deus, amém. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, te adoramos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós. Nesta hora, Pai, eu peço o teu renovo sobre cada mente, cada coração, cada corpo físico, ó Deus. O renovo que vem do alto, tira todo o cansaço, toda a distração, ó Deus, em nome de Jesus. E nos sustenta, Senhor, com graça, com força, com perseverança. E fale aos nossos corações, ó Pai, de uma forma poderosa, para que possamos reconhecer a tua voz. Nos inspire nesta noite, nos ensine, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui vai faltar uma cadeira. Quem pega para mim? Amados, graça e paz. Oi, tia Cecília, tia Conceição, fica à vontade. Keila, tá certo aí? Não, preciso começar com o negócio dando certo. Tá, mas já tá gravando? Não, gente. Já tá gravando. Tá desde o começo? Jesus! Amém! Amém! Pessoal que está nos assistindo online, clica no link abaixo que tem o PDF dos slides para você acompanhar durante a aula. Amém? Amém. Pode soltar os slides. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo. Eu percebi que é um dos temas mais difíceis para a maioria de nós. Como evangelizar? Como eu vou anunciar Jesus? Como eu vou chamar as pessoas para a célula? Como que a gente vai fazer isso? E aí eu quero fazer uma pergunta e eu vou pedir para vocês levantarem a mão, tá? Quem aqui sente que tem dificuldade de evangelizar, levanta a mão. Você é o maior chamador de célula? Então tá bom. Isso é normal. Alguém já se sentiu assim, muito fora do padrão por ter dificuldade de evangelizar? Tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não sei evangelizar. Às vezes a gente pode se sentir assim, né? Eu sou crente, como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou anunciar? Era para ser uma coisa natural e tudo. Mas nós temos essas dificuldades porque às vezes nós trazemos uma carga sobre o que é o evangelismo muito pesada e muito desconexa do que é a realidade do evangelismo. Então nós vamos entender nessa noite o que é, de fato, o evangelismo, por que nós evangelizamos, como nós evangelizamos e o que acontece se a gente não evangelizar. Amém? Ah, já está ali. Graças a Deus. O passador vai conseguir? Não. Daqui a pouco. Essa minha equipe é muito boa, gente. Obrigada, Keila. Obrigada, Mastrela, por isso. Pode passar. Primeiro slide. O que é evangelismo? Para algumas pessoas, se eu perguntar, Suene, Anderson, vem aqui para frente. Pula um. Sim. Gente, não pode negar nada para grávida, nem para pastora. Então, quem dirá uma pastora grávida. O que é evangelismo? Quando a gente fala para as pessoas, o que é evangelismo? A pessoa vai achar que é você ir para um sinaleiro, com uma plaquinha, falar de Jesus. Ou, o que é evangelismo? É eu pregar para desconhecidos na rua. Eu pregar na fila da Caixa Econômica. Eu não sei quantos aqui vão no banco ainda, né, como faziam os maias e os astecas. Mas às vezes a gente acha que evangelismo é isso, é a gente pregar para desconhecidos. Mas, colocar uma caixinha de som lá em Volta Redonda, tinha uma ponte que ligava um ponto da cidade ao outro que a gente fazia a pé, que era uma passarela, na verdade. E sempre tinha lá um pregador com a caixinha de som, com o terno, com a gravata, no sol rachando, com a poluição de Volta Redonda no ar, pregando, evangelizando, falando sobre o inferno, sobre a morte, sobre Jesus e tudo mais. E
a gente acha que isso é evangelismo. Mas como diz ali, evangelismo é compartilhar nossa experiência pessoal com Jesus. Evangelismo não é eu disputar sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia, falar. A Ana Elisa está distraindo os ouvintes. É muita beleza. Revezem. Oh, amor, não dá para expulsar ela daqui, não. Ela está aqui olhando para ti assim, Que gracinha, Jesus. Daqui uns dias é a Cecília distraindo os meus ouvintes. Mas, o que eu ia falar? Ah, tá. A gente acha, assim, que evangelismo é brigar para falar sobre a Bíblia. Esses dias eu fui numa clínica, enquanto eu aguardava, eu reparava o contexto ali das pessoas. Vocês já pararam para ouvir conversa dos outros? Às vezes as pessoas estão falando alto, né? Não é que a gente não quer, é que elas estão falando alto. E eu estava nessa clínica, e aí tinha uma senhora e 2 rapazes mais jovens, e ela falando com eles sobre a Bíblia, sobre dízimo, sobre o amor ao dinheiro, e brigando com eles, e falando de pecado. E aí eu fiquei assim, oh Deus, oh Jesus, me ajuda. Porque às vezes a gente acha que evangelismo é isso, é discutir sobre a Bíblia, como nós já fizemos. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas quando a gente vai discutir sobre a Bíblia, sobre conceitos, sobre o que está errado, se chama apologética, que é você trazer uma contra-razão daquilo que a Bíblia fala. Não é evangelismo, é apologética. O evangelismo é você testemunhar a sua experiência pessoal com Jesus. Mais do que palavras, é um testemunho de vida que mostra o amor de Cristo. Mais do que eu falar sobre a Bíblia, as pessoas conhecem a Bíblia? Não. Elas sabem quem que é Davi? Às vezes não sabem. Elas sabem quem que é, deixa eu ver aqui, Safira e Ananias? Não sabe. E às vezes a gente usa textos bíblicos, termos bíblicos para evangelizar, sendo que não é isso que vai ali tocar naquele coração. Então, o evangelismo é o testemunho pessoal que nós temos com Jesus. Ou seja, é falar do que Jesus fez na sua vida. Eu queria perguntar aqui para os meus podcasters, porque hoje é um podcast, viu? O que vocês têm de experiência? Gente, eu chamei aqui pessoas que tiveram algumas experiências nas suas células, na sua vida, sobre evangelismo, para a gente trazer algo bem prático, tá? Então, foram as pessoas que Deus direcionou no meu coração e estarão aqui também compartilhando com a gente. Vocês têm alguma experiência, assim, de testemunhar sobre aquilo que Deus fez em você e isso chamar a atenção das pessoas, o desejo de falar mais? E quem quiser pode solicitar o microfone que a gente passa aqui. Eu acho que a Ju quer. Graça e paz. Eu gosto muito de falar disso, porque como eu sou professora universitária e eu leciono lá na UFG, é um ambiente laico, né? Então, assim, não é o local ideal para se fazer evangelização usando Bíblia, porque é errado. Lá é um ambiente laico e a gente tem que respeitar. Então, não é evangelizar, é mostrar quem eu sou. E quem eu sou passa por Deus porque eu vivo com Ele. Então, eu não preciso falar de Deus, eu preciso viver e ter experiências muito reais para que as pessoas olhem e falem, uau, o que você tem de diferente? E lá é um ambiente com muito ateu, né? E aí eu tenho um aluno, que ele foi meu aluno por 8 anos. Ele fez iniciação científica, fez mestrado, fez doutorado comigo. E ele é ateu. E ele tinha uma aversão quando fala assim, ai, se Deus quiser vai dar certo. Aquilo era uma ofensa para ele. Soava muito ofensivo quando eu falava assim, Guilherme, se Deus quiser vai tudo funcionar nos seus experimentos. E um dia ele me falou que isso ofendia ele. Eu falei, Guilherme, pode deixar. Eu vou me policiar para não te ofender, porque né, eu não vou ofender ninguém. E aí eu me policiava muito. E um dia saiu. Eu falei, saiu assim, né? Ai, Guilherme, se Deus quiser vai dar certo. Ele falou, riu. Ele pegou e riu. Eu falei, nossa, Guilherme, me perdoa, ato falho. Aí ele falou assim, não, pode ter tua fé, não se preocupa, pode falar, não está me incomodando mais o fato de você falar, porque eu sei que você não está falando para me incomodar. E aí ele pegou e falou assim, pode até orar por mim, eu não importo mais, não. Eu falei, mesmo, muito cuidado, não me autoriza a orar por você. Aí ele pegou e falou assim, né, diz que a fé move montanha lá, né?
Aí eu falei, pois é. Aí ele, não, mas tem nada não, é sua fé. Eu falei, mas você parou para pensar que a montanha não tem fé? Aí ele ficou sem graça e falou, nossa, professor, isso é pesado, né? E aí, por muitos anos, a minha evangelização com esse aluno era assim, era uma conversinha, até um dia que ele precisou realmente testemunhar. E aí, porque ele estava fazendo um experimento com animais. A gente ia usar 30 camundongos. E a tese de doutorado dele dependia daquilo. Se o animal não tivesse a resposta que ele queria, a tese dele estava por água abaixo e ele não ia defender. Então, era o título de doutor dele em jogo, era um experimento muito importante. Aí ele riu, aí ele pegou e falou assim, professor, eu estou quase aceitando a senhora ir lá e orar naqueles trem lá. Aí eu peguei e falei, olha, Guilherme, eu não oro nas suas coisas, porque eu entendo, eu te respeito, mas eu tenho um óleo de unção aqui, eu oro por você. Agora, o dia que você autorizar, eu oro pelo teu experimento. E não orei. E aí ele ria, e todo dia ele ia lá, alimentava os animais, trocava ração, tararã, e ele ia lá na minha sala, está tudo certo, os animais estão vivos, eu estou quase aceitando aquele óleo. Aí eu falava, só o dia que você aceitar, eu não mexo. E assim eu fui. Na verdade, eu falava, eu não vou orar por você, porque você não acredita. Até o dia de sacrificar os animais. Era o dia que a gente ia mover 200 mil pessoas lá para fazer a cirurgia dos 30 animais e sangrar os 30 animais. E aí, o sangue do animal era o resultado do trabalho dele. E aí ele pegou, professor, eu me rendo. Cata lá teu óleo, unge aquelas coisas. Aí eu fui. A minha oração foi, Senhor, cuida desse experimento, amém. E saí. Porque você imagina se eu naquela hora fosse orar 50 minutos, aquele menino ia me xingar. Marchando, que era a minha vontade, né? Não é nem falar que eu não queria, porque era o que eu queria. Mas eu falei, Senhor, abençoe esse experimento. Amém. Foi 3 segundos. E eu nunca vi um experimento tão bom na minha vida. Olha que eu tenho 25 anos de pesquisa. E o resultado desse menino está abrindo portas para inúmeros alunos. E aí, nesse dia, ele falou, professor, esse negócio aí da senhora funciona. Eu entendi que o seu Deus é diferente dos outros deuses. Então, assim, eu evangelizo com muito respeito, com muitos pequenos momentos do dia. Que às vezes um aluno tem que chorar e ele corre lá, professora Juliana. Porque é assim que a gente faz, porque viver com Cristo é isso, né? E a gente não tem que falar versículo, né? Até porque eles não têm nenhuma noção. Porque, assim, para nós, a Bíblia, ela é a palavra verdadeira, é a nossa fundação, é aquilo que nos move, e é isso. Para alguém que não conhece a Jesus, qual que é o valor que a Bíblia tem? Talvez nenhum, como um livro qualquer que ela tenha na estante dela. Então, quando a gente usa, às vezes, a Bíblia e fala, olha, mas diz assim, você tem que crer nisso. Talvez a pessoa não vai fazer sentido. Mas quando eu digo, olha, quando eu li na Bíblia e falou isso trouxe para o meu coração, isso mudou a minha história, aí já é uma outra coisa, porque eu estou falando daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vivi. Amém? Certo até aqui? Vocês têm liberdade, tá, para interromper. Mitos e verdades sobre o evangelismo. Então, a gente vai entender também o que não é o evangelismo. Vamos ao primeiro mito. Evangelismo é só para estranhos. É ou não é? Não, não é. A realidade, a maioria é alcançada por amigos. Dificilmente estranhos são alcançados. Acontece demais. Mas quem aqui já teve experiência com o evangelismo de rua? Vocês já tiveram? Já. A gente vê a pessoa depois? Não. O que vai acontecer com ela depois a gente não sabe. A gente ora e espera que ela encontre Jesus, que ela vá para uma igreja, mas a gente não tem contato. Nós já participamos muito de projetos missionários Uma Semana para Jesus, e é maravilhoso. Quem não foi ainda, quando nós tivermos, precisa ir, que é maravilhoso. E nós vamos geralmente para as ruas fazer evangelismo. E aí nós oferecemos para as pessoas para fazermos casa de paz, que são 4 encontros na casa da pessoa, e no final ela vai lá na igreja, recebe uma fotinha, recebe um símbolo, uma chave, tudo. E nesse evangelismo a gente tem o plano de salvação todinho, trabalha com essa pessoa. Mas depois a gente vai embora daquela cidade, a gente vai embora daquele bairro e não volta mais. Quem fica é o pastor local.
E muitas vezes o pastor local não consegue acompanhar todo mundo e nem todo mundo vai para a igreja. Então, é o evangelismo que dá resultado? Dá resultado. Porque as pessoas acabam, algumas vão para a igreja, outras se reconciliam e voltam para a sua igreja, outras vai guardar aquela palavra no coração e algum dia na sua vida vai ter esse discernimento e receber Jesus. Mas não é uma coisa que a gente vai viver na prática todos os dias. Muitos de nós fazemos evangelismos com estranhos quando a gente vai ou para o projeto, ou para alguma ação aqui da igreja. Os adolescentes foram recentemente para um evangelismo lá no Novo Horizonte, participaram. É muito legal, é muito bom, é válido, mas a gente faz isso sempre? Não, mas a gente encontra pessoas todos os dias? Encontra amigos todos os dias? Sim, então esse é o nosso ambiente também de evangelizar. E aí, nós precisamos entender essa implicação, que é focar em pessoas próximas. Quando a gente fala assim, pense em alguém para você evangelizar, para você ganhar para Jesus. O nosso foco precisa quem está ao nosso redor. Às vezes é mais desafiador focar em quem está ao nosso redor, não é? Ainda mais quando trabalha com a gente, porque às vezes no trabalho a gente se irrita, às vezes no trabalho aí a gente fica com aquela culpa, né? Nossa, eu vou falar de Jesus para a pessoa, e a pessoa me viu aqui irritado com o cliente, me viu aqui, né? Cheguei atrasado. E aí vem essas culpas, mas a gente tem que lançar sobre Jesus e entender que Ele é o nosso defensor, andar, né, no caminho da luz, claro, mas sem culpa em nome de Jesus. Outro mito. Apenas pregadores profissionais evangelizam. E a realidade, cristãos comuns compartilham o evangelho. Já aconteceu muito das pessoas nos procurarem e falarem, pastor, pastora, eu vou levar minha amiga na igreja, aí o senhor evangeliza a minha amiga. Eu vou levar meu fulano na igreja, aí você fala de Jesus, sabe? Só chama, vamos na igreja que o meu pastor, a minha pastora vai falar de Jesus para você. Mas, na verdade, nós somos estranhos para as pessoas. Os missionários aqui da igreja, né, nossos intercessores, líderes de célula, às vezes são estranhos para as pessoas. Quem elas conhecem é você. É você que elas conhecem. Então, é você que precisa falar e anunciar. Claro que vir para a igreja depois conhecer os pastores é um bônus, né? É algo a mais. É ou não é, gente? É um plus. É bom. Porque os pastores são bons, né? Mas não é o essencial. Nós precisamos, cada um de nós, falar de Jesus. Eu queria perguntar para o Anderson e para a Suene, que eles têm ali pessoas na célula deles, que foi você, né, Su, do seu trabalho, que levou. Eu queria que você contasse como que foi esse tempo para você, como que foi convidá-los, teve um trabalho todo antes deles aceitarem ir para a igreja ou para a célula. Conta para a gente. Então, primeiro eu vou falar de um caso, até falando do primeiro exemplo ali, da Tanira, que acho que a maioria conhece. Às vezes a gente fica nessa insegurança de falar, né? E a Tanira era uma pessoa muito cética, muito... a gente falava até que ela era ateia. Ateia? Isso. O João conhece. Bem. E começou... Um dia, assim, ela sabia que eu sempre... Só que eu nunca chamei, eu nunca tive... coragem de falar assim, vamos na minha igreja, não sei o que e tal. Um dia ela chegou em mim e falou para mim assim, por que você nunca me chamou para ir na sua igreja? Você chama todo mundo. Aí eu parei e falei, meu Deus, né? Que choque, porque eu nunca imaginei que ela quisesse ir para fazer parte. E eu falei, nossa, você me desculpa, mas por tudo, toda a sua história, todo o contexto, eu nunca imaginei. Mas então vamos, tal, e começou a frequentar a célula. Na época era pandemia, a gente estava na célula virtual da Keila. E a gente começou a caminhar juntas. A pastora Rose depois também deu um livro, ela começou a participar da nossa célula. E ela hoje foi batizada. Estava meio sumidinha, a gente ainda tem que ficar sempre falando, porque ela ainda dá uns pulos lá domingo mesmo, ela estava na igreja católica, mas que ela ainda acho que tem uns momentos assim, mas é uma pessoa que às vezes a gente acha que não, ela não quer, ela não precisa, e acaba que a gente vai deixando. E aquela pessoa às vezes precisa mais do que a gente poderia imaginar.
E lá no meu trabalho todo mundo sabe, né, que eu sou evangélica e o Rogério ele é diretor do SESI Planalto. A esposa dele, ela já era evangélica, mas aí saiu da igreja e ele não. Então nós estamos ainda nessa caminhada juntos. Ela gostaria de ter sido batizada na turma passada, mas ele não quis, então a gente está trabalhando de forma que ele também aceite para eles virem juntos. Então, assim, é uma caminhada mesmo que a gente está fazendo, é conversar todo dia, convidar para, vamos fazer uma caminhada, está todo mundo gordinho, a gente está precisando andar. E nisso vai falando e eles vão vendo assim, as coisas gratificantes que Deus tem feito na nossa vida. E acabam desejando também fazer parte disso, né? Ter esse ciclo de amizades, ser fortalecido no Senhor. Pode continuar. Boa noite, graça e paz. Pastora, me permite ler rapidinho aqui só. Eu acho que é um texto da Bíblia que, na verdade, ele meio que, para mim, fundamenta um pouquinho aquilo que você falou de viver, de ter um estilo de vida que ele é aderente, né? Lá em Atos 4:13 fala assim: ao ver a intrepidez de Paulo e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E mesmo Atos, só que 8:30-31 fala assim: correndo Filipe, ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tens lido? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Na hora que eu vejo esses dois textos, ele me remete assim: nós precisamos, no evangelismo, ser intencionais. Eu acho que a palavra-chave é isso, é ser intencional. É você ter entendimento de que Jesus um dia, ele transformou sua vida, ele salvou sua vida, você tem entendimento do que ele fez por você, aquele amor absoluto, incondicional, e você saber que a sua função, o seu propósito de vida, aonde ele te levar, é transmitir isso para as pessoas. E aí a gente precisa ser intencional realmente nisso. O primeiro texto lá que eu li, na expansão da igreja, os discípulos no Sinédrio. Então, você falou que é difícil às vezes você evangelizar quem te conhece. Aí eu quis ler esse texto porque não tinha nenhum ambiente mais hostil do que esse. João e Pedro foram levados para o Sinédrio, e no Sinédrio eles falaram assim, ali nós estamos falando dos 71 homens mais importantes da sociedade, ele falou assim: vocês mataram o meu mestre. Então eles estavam no lugar hostil e falando a verdade. E aqueles homens, eles falaram assim: nós sabemos da sua origem, estamos vendo a paixão que vocês têm por Jesus, por isso estamos admirados. E nós temos a certeza que vocês andaram com Cristo. E ali o problema era se Cristo tinha ressuscitado ou não. E aí o outro texto é Filipe, que não era nem apóstolo, era um evangelista como nós. Ele, movido pelo Espírito Santo, foi pregar para o eunuco num lugar deserto. E o eunuco, lendo lá Isaías, fez esse diálogo, né? Então, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de ver uma pessoa com a Bíblia aberta. Então, a pessoa tem que nos ler. Nós somos a Bíblia dessas pessoas, por isso que eu falo da intencionalidade. E aonde a gente caminhar, a pessoa, ao ler o nosso casamento, ao ler as nossas famílias, a gente como pai, ele tem que me admirar. Não quem eu sou, não meu currículo, isso é bobagem, mas ele tem que me admirar e falar assim: ele é diferente. Eu tenho certeza que ele anda com Jesus. E aí a gente entra com essa intencionalidade do evangelismo. Assim como ela falou, dentre outras coisas que eu faço, eu tenho a oportunidade de viver no mundo universitário, que é um grande desafio, né? Então lá nós temos universidades, faculdades e colégios, e diferente um pouquinho do seu dia a dia, nós somos uma universidade confessional. Mas lá, entre docentes, discentes e corpo administrativo, não temos crentes somente. Nós temos crentes, nós temos simpatizantes e temos céticos. Mas o que a gente tem investido lá e colhido frutos é nessa cosmovisão de que todos nós somos evangelistas.
e como a gente tem visto diferença no meio, no trato entre as pessoas e, sobretudo, conversões dentro do ambiente escolar universitário. Porque nós nos tornamos uma entidade com intenção. Eu quero formar um excelente aluno, mas, antes de tudo, eu quero formar uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. E o fato de ser confessional ou não, pouco importa, a gente tem N resistência. Só para fechar, na nossa célula nós temos alguns casais e pessoas que estão vindo para a igreja. Falou do Rogério e da Tatiane, e eu quero dar o testemunho do Renato e da Andresa, que é um outro casal que está frequentando a igreja. Ele começou na nossa célula e fez a classe também de novos membros, a última agora. São pessoas que nós conhecemos quando nós nos casamos e no nosso primeiro apartamento. Casamos, compramos o nosso primeiro apartamento e eles eram vizinhos da gente de prédio. E desde então tornou-se aquela amizade de que, apesar de ter mudado, de vez em quando a gente se vê e tal. E eu não sei se todos sabem, toda segunda-feira eu faço um culto, uma célula lá no escritório, e sempre mando para o Renato o convite. E o Renato nunca foi. Mas eu sou advogado de algumas coisas do Renato. E o Renato falando: Anderson, eu preciso com você, não vem aqui. E aí ele chegou lá com N problemas da empresa dele, ele é um empresário. E Deus, naquele momento ali, me incomodando. Falou assim, para mim assim: olha, eu não trouxe o Renato aqui hoje para você resolver esse tipo de problema. Eu quero que você fale intencionalmente de Jesus para ele. E eu meio que desviando o foco das coisas, dando solução para as coisas que ele trouxe dos problemas, e Deus me incomodando, até um tempo eu falei assim: eu empurrei uma pasta assim na mesa de reunião lá, falei assim: Renato, vem cá. Porque ele tinha uma certa liberdade, sempre ele me falava algumas coisas da vida pessoal dele. Eu falei: olha, deixa eu te falar, porque eu não tenho dúvida, deixa eu te falar por que você veio aqui hoje. E comecei a falar de Cristo para ele. Ele já conhecia a gente, ele já sabia de como nós somos. E naquele momento ali eu percebi o Espírito Santo agindo e pedi, falei assim: vamos fazer uma oração comigo? Aquela oração do arrependimento. Ele aceitou Jesus ali naquele momento, ajoelhou, nós oramos, e dali para frente o testemunho dele é de uma mudança total de vida. Hoje a família dele está aqui, a esposa dele vem. Você olha para a esposa dele, o semblante é até outro, do homem diferente que o marido dela é. Então, dentro dessa intencionalidade, de entender ali pelo Espírito Santo de que a ida dele naquele momento não tinha nada a ver com os assuntos jurídicos, mas que Deus estava trazendo ele ali para aquele momento, realmente para que fosse pregado o Evangelho e ele aceitasse Jesus ali dentro do escritório, dentro de um ambiente que não tem nada a ver, mas que a gente precisa ter intencional no nosso dia a dia. Amém. E você falar sobre a intencionalidade, isso é maravilhoso, assim, porque a nossa vida, ela é baseada em intencionalidades. Nós precisamos ser intencionais. E às vezes nós nos sentimos sem propósito na vida porque a gente não olha para o nosso propósito, nosso chamado principal, que é falar de Jesus, que é anunciar Jesus. E quando nós entendemos isso, a forma como que nós olhamos o nosso ambiente de trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, ele começa a ser outro. Porque eu não levanto mais só para viver o meu dia. Eu não acordo mais só para, sei lá, exercer minhas funções, mas eu acordo com uma intenção, a intenção de anunciar Jesus e ser intencional nas minhas palavras. Amém pelo testemunho de vocês. E a Tanira realmente é a grande bênção e a gente vai continuar aí amando. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque é o próximo mito. Ó. A conversão, ela é instantânea. Ela é instantânea? Foi para nós instantâneo? Não foi. A conversão, ela é um processo. E aí, que é um ponto que a gente precisa entender e trazer para nós, porque nós vamos acompanhar as pessoas nesse processo, nesse caminho que é a conversão. E nesse caminho, às vezes as pessoas vão sumir, aí elas vão aparecer, aí elas vão fazer tudo o contrário que você falou, aí depois ela vai voltar, às vezes triste, machucada, porque deu tudo errado. Mas entendendo sempre que é um processo. E esse processo, um dia, vai chegar no ponto que ela vai ter uma maturidade espiritual, que ela vai começar a crescer e que aí ela vai ser a pessoa que vai ganhar outras vidas. E aí a Maria Helena quer compartilhar algo com a gente também. Boa noite. Que estavam falando de ambiente universitário, aí me veio à memória 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, e falando assim, parece que eu estou
Véia, né? 10 anos atrás. Você também, Lemuel, você está rindo, mas você estava comigo há 10 anos atrás na faculdade. Bom, eu estava aqui refletindo, desde a primeira frase, né, das dificuldades, talvez, do evangelismo, que, para quem não me conhece, né, gente, sou a Maria Helena, esposa de Samuel. Ele é mais famoso do que eu, porque ele tem mais... o que é o cabeludo, era cabeludo, né, o ex-cabeludo. É bom me referir a ele, porque ele é mais conhecido do que eu, ele tem mais carisma do que eu. E essa era a minha dificuldade, né? Que eu pensava assim, poxa, gente, eu não sou uma pessoa de muito carisma. O carisma vai se esgotando ao longo do dia. Agora mesmo que já são 8 horas, está pouquíssimo. E no ambiente de faculdade, lá em 2015, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu era um adolescente, jovem, né? Que crente, Igreja de Cristo. E aí ardia no meu coração ter uma célula. Eu sempre gostei muito de evangelismo. E as fases do evangelismo na minha vida foram mudando, né? Na faculdade era a fase mais ativa, de ir na rua, enfim. Eu pensei, quero abrir uma célula na faculdade. Quem? Eu pensei, vou ter que ir atrás de algum crente, né? Aí eu olhei para o lado, tinha um rapaz com a carinha de crente, carinha de menino bom, eu falei, você é crente, quero Lemuel. Nome de crente? Nome de crente, Lemuel é crente. Tem cara de crente, tem nome de crente, é crente. Era crente mesmo. Da Assembleia de Deus ainda. E aí eu juntei ao Lemuel, fazendo uma amizade intencional para a gente começar uma célula. E eu lembro que na época até não foi nem só o Lemuel que eu conversei. Eu fui atrás de todos os crentes, todo mundo tinha cara de crente. Porque eu era a única que não tinha cara de crente. Tá, para contextualizar. Por que eu era a única que não tinha? Tá vendo? O Lemuel tem cara de crente, tem nome de crente. Eu tinha um largador desse tamanho na orelha. Que eu passava 2 dedos. Um cabelo pintado, nem lembro que cor que estava quando entrei na faculdade, mas era alguma cor colorida. Era ruivo? Roxo? Não, era nunca tive cabelo roxo. Roxo, não. Já é demais, tem limites. Mas um coturno, a camisa rasgada. Só tatuagem que eu não tinha ainda, nem piercing, que minha mãe também tem limites, piercing ela não aceitava. Então, a cara de crente eu não tinha. Nossa, parecia um panda com lápis de olho, enfim. Então, eu precisava de alguém com cara de crente, pelo menos. E das pessoas que eu conversei, o Lemuel ele aceitou o desafio. Aí juntou eu e o Lemuel, personalidades totalmente diferentes. Mas deu muito certo. E eu lembro da primeira célula que a gente reuniu. Eu não lembro da nossa primeira conversa. Como que eu fui abordar, não lembro. Mas eu lembro da primeira célula. Eu e o Lemuel, a gente foi reunir numa sala na faculdade. E aí a gente escreveu, eu lembro que eu passei nos quadros de todas as salas, falando, célula dia tal, era quarta-feira. Célula quarta-feira, às 11 horas, que era o horário de intervalo, na sala tal, bloco tal. Animada, pensando que ia lotar. O coração estava assim, nossa, eu vou evangelizar essa faculdade inteira. Ninguém. Eu e o Lemuel. E a gente olhando nas cadeiras, falando, o que a gente faz? Aí o Lemuel falou, ele citou algum pregador. Você lembra quem? Quem? Lucinho. Eu ia achar que ele ia falar o Billy Graham. Não, é que a gente vai amadurecendo, as referências vão amadurecendo também. Mas Lucinho era a referência da época, era mais forte da época, né, para jovens. E a gente olhando assim, o Lemuel citou a referência do Lucinho. Eu disse, vamos pregar para essas cadeiras aqui, é isso. Aí ficou nós 2 lá, orando, pregando para as cadeiras. E os desafios foram passando a cada quarta-feira. Uma vez, Deus deu estratégia para a gente de pregar no meio da faculdade. Chamar o povo para o meio da faculdade, ao redor de um piano. E aí o pessoal começou a vir. Tinha uns que tinham vergonha de ser crente, né? Porque assim, o ambiente da nossa faculdade é uma faculdade particular. Então, eu imagino que é mais tranquilo, um pouquinho menos desafiador do que faculdade pública. Mas, ainda assim, é um ambiente universitário, com festas e atlética, e não sei o que lá. E foi desafiador, mas eu lembro de um dia, que nesse dia, assim, nossa, parece que eu vi Deus me mostrando, né? Que a gente foi, 2 dias, na verdade. Um dia que a gente foi reunir à noite, uma célula à noite, reuniu com outra célula à noite, e deu muita gente. Não sei se você estava no dia, mas deu mais de 60 pessoas. Eu olhei assim, poxa. E um dia estava só eu e o Lemuel pregando para as cadeiras vazias. E um outro dia que... Nesse dia eu aprendi que a gente não pode limitar o que Deus quer fazer na gente, o que Deus fala para a gente fazer. Tem que ter coragem. Porque a falta de coragem, a vergonha, é falta de fé. Tinha um auditório no meio da praça de alimentação. Falei assim, vamos fazer uma célula nesse auditório.
nesse palco, na verdade, lá, né? Que às vezes tinha showzinho, enfim. Aí tá, a gente foi de manhã pregar, teve louvor, todo mundo tocando, e eu pregando, enfim. Aí, de repente, eu senti no meu coração, você faz um apelo. Aí, mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de ninguém ir. Fiquei com medo de ser arriscado demais, eu não fiz. Eu falei assim, ai, não, acho que não é o momento. Porque eu sou míope, né? Eu estava sem óculos, então não via nem se o pessoal estava prestando atenção. Não sabia se o povo estava prestando atenção, se estava só falando da gente, só comendo, enfim. Eu não fiz o apelo. Mas Deus tinha algo para fazer naquela manhã. E aí o rapaz estava tocando violão do meu lado, acho que Deus falou com ele também. E ele começou um apelo. Na hora que ele começou, eu falei assim, o que esse doido está fazendo? Vai vir ninguém aqui, a gente vai passar vergonha, que o pessoal não está nem prestando atenção. E foram 4 meninas chorando, em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. Eu falei assim, poxa, eu não obedeci, que vergonha de não ter obedecido à voz de Deus. Mas, apesar de mim, apesar da minha vergonha, da minha limitação, de achar que ninguém ia lá, agora com coisa que fosse minha força, né, sendo que é o Espírito Santo que convence. Deus usou esse rapaz, essas 2 meninas foram. Na época, elas continuaram indo na célula. Não sei como elas estão hoje. Então, falha minha, talvez lá atrás, de ter acompanhado, mas mal rede social eu tinha, mal telefone eu tinha na época, gente. Nem crédito você Nem tinha. crédito, eu era muito pobre. Não tinha nem WhatsApp, era terrível a minha comunicação. Mas Deus fez, foi um canal. Glória a Deus. Gente, que bênção. Vocês estão sendo edificados? Você quer falar? Leva o microfone lá. Isso, vai lá, assistente. Vem bem a calhar com uma experiência que eu tive. Porque eu sou fruto de célula na faculdade. A primeira vez que eu tive contato com a palavra foi dentro da faculdade, quando eu fazia. E a menina que fazia, que era a líder da célula, era da minha sala. E desde o primeiro ano, ela convidava todo mundo da sala e ninguém ia. Aí eu acredito que foi lá pelo 3º ano que eu resolvi aceitar o convite dela. Eu e uma outra amiga. E aí a gente foi. Era uma vez por semana, 15 minutinhos, o horário do intervalo da faculdade, numa sala de aula vazia. Então, você está vendo aí a sua, vamos dizer assim, as suas lembranças, né? Gente, olha só, ela era da Metodista, a líder da célula. Um testemunho fantástico da vida dela, sabe? Hoje o marido dela é pastor de uma igreja lá, vizinha da cidade dos meus pais. E aí eu fui nessa célula, foi onde eu ganhei a minha primeira Bíblia. Só que foi uma sementinha lançada. Eu não me converti ali, eu não mudei o meu estilo de vida ali, mas a semente já tinha sido plantada. 5 anos depois é que veio a minha conversão em outra célula. Aí foi uma célula na casa vizinha, da onde eu morava. A vizinha de frente, insistentemente, toda semana me convidava mais uma vez, até que eu resolvi aceitar, porque eu já não aguentava encontrar desculpas para não ir. E aí eu fui, e foi aonde foi a minha conversão também. Minha primeira experiência com Deus, que foi muito impactante, é que na primeira célula eu estava desempregada, e eles me perguntaram, você tem algum motivo de oração? Eu falei, eu quero um emprego. Na célula seguinte, da semana seguinte, eu já fui toda, assim, não vi a hora de chegar na célula para contar que a resposta da oração tinha sido atendida, que eu já estava empregada. Então, assim, foram bênçãos na minha vida, 2 células. E é isso mesmo. A gente, às vezes, não vê o fruto. Você está fazendo e você não sabe quando esse fruto vai vir, se vai vir, entendeu? Nem sabe se você vai saber. No caso, eu ainda, como era uma menina que era da minha escola, né, da minha faculdade, eu não perdi o contato. Um dia eu fui até ela e contei, né, da minha conversão, que eu estava na Metodista e tudo mais. Que antes de vir para Goiânia, eu já participava da Metodista lá na minha cidade. Então, foi, assim, experiências bem impactantes mesmo. Célula faz toda a diferença. Nossa, gente, que coisa mais linda, né? Vocês estão sendo edificados pelos testemunhos? É bom pastora falando, mas é tão bom também os testemunhos, né? A gente aprende muito. Pastor, é engraçado porque, falando de célula, né? Hoje a gente é líder de célula, já tem um tempo, quase 2 anos, né, amor? Que a CJC multiplicou, mas eu não era crente antes de conhecer a Lohane. Então eu converti tem 8 anos e detestava a célula. Eu fazia de tudo para poder faltar na célula da igreja antiga antes
da gente migrar para cá, né? E com a vinda para cá, a gente, como é que a vida faz, né? Deus é engraçadinho, né? E eu fui tratado de muitos traumas, de muitos problemas através da célula, onde a gente até conheceu uma Helena e alguns outros casais jovens, através de um convite do Rafael Brasil na casa do Rafael Oliveira. E, assim, ali eu já esperava as quartas-feiras ansioso para poder ir para a célula. Gente, eu detestava a célula mesmo. E eu inventava o que desse para não ir à célula. E o que é engraçado, depois que a gente começa a experimentar, a gente quer que as pessoas também tenham o mesmo, né, a mesma experiência que a gente. Então, apesar do pastor ter brincado que eu chamo todo mundo para a célula, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas quando a gente vai ganhando liberdade com a pessoa, vai conhecendo, a gente começa a ver umas oportunidades, umas brechas e tenta, né, convidar. E um desses convites eu fiz para um colega de trabalho. Eu sentia que ele estava assim com o pezinho ali na casa de Deus, mas não dava o passo. Edgar, né? vou pedir licença, você continua contando, que eu vou ter que ir ali fora rapidinho. Tá grávida, né? Tá grávida. Aí eu conversar com esse amigo. A vida foi assim, fazendo com que a gente fosse se aproximando e ele sempre se esquivando. Não, vou ver com a minha esposa. E pedindo a Deus estratégia para convidar ele e que ele aceitasse. Um dia a gente convidou ele para sair e comer o lanche, né? E ali nesse convite a gente teve primeiro contato com a esposa dele e descobriu que ela já era evangélica e estava tentando também levar ele para a igreja. Aí a gente juntou o útil com o agradável, né? Mas é igual o exemplo que a pastora deu e que ela testemunhou, a semente já tinha sido lançada, mas precisou de uma oportunidade. Não sei se todos sabem, mas a gente teve uma perda, né, de um bebê na gestação, antes da Ana nascer. E a gente se comprometeu a sempre testemunhar, né, do que Deus tinha feito, porque a gente tinha perdido o neném, a Lu estava grávida nessa época, né, de novo, foi antes da Ana nascer, né, foi. A Lu já estava grávida nessa oportunidade que a gente saiu com esse casal, e a gente testemunhou. E passado certo tempo, eles engravidaram, já tem uma bebezinha, eles engravidaram de novo e eles perderam o bebê. E quando eles perderam, ele me procurou. Assim, ele já sabia do nosso testemunho e me procurou para conversar, para desabafar, para entender como tinha acontecido tudo. E ali eu senti que Deus não desperdiça nada, né? Então a gente conversou, reforçou o convite e calhou de ser a semana da família. A gente convidou eles para a semana da família, eles vieram, fizeram toda a campanha da família, começaram a frequentar a célula. No próximo, na sequência que teve o batismo, eles se batizaram, ele se converteu. Hoje eles frequentam a igreja e no dia do batismo dele, a esposa dele estava grávida de novo. E detalhe, né? Eles moram no bairro Goiás e frequentam a célula no Parque Ateneu. Assim, outro extremo. Só pegando um ganchinho bem rápido do que o Ed falou, vinculando tanto a célula, o evangelismo, a questão dos testemunhos, né, de evangelizar, ser um testemunho, eu particularmente aprendi o evangelismo assim, Jesus te ama e o salário do pecado é a morte. Então, gente, talvez lá nos anos 90, 2000 funcionasse, mas hoje nós temos muito mais acesso, as pessoas são, vamos colocar assim, talvez mais informadas, não sei, tem acesso a mais fontes de informação e desinformação também. Então, isso traz muitas dúvidas, traz muito ceticismo e a palavra de Deus basta, o nome de Jesus é suficiente, mas para, às vezes, alcançar as pessoas, não basta. Não porque ele não tem poder, ele tem, mas porque hoje em dia a frieza é um pouco maior, tem todo um contexto, né? Então, o que eu passei a perceber? Quando eu lia lá na Bíblia, né, ser depois meus imitadores, eu ficava, como que eu vou pedir para alguém me imitar, gente? Se eu não faço tudo certo, vai todo mundo pro mesmo buraco. Mas o que eu passei a perceber? Que, de fato, Deus não desperdiça nada e Ele foi usando aquilo que a gente vinha passando de desafios na nossa vida para conquistarmos a confiança e a conexão com outros casais. Aconteceu com outro casal também que estava, a Maria Helena também é boa para convidar a galera, que ela convidou para a célula, o casal foi. E um dia, sabe quando bate assim, você fala, gostei dessa menina, menina fofa, vamos sair para comer? Gostei de você, quero comer um sanduíche. Aí ela ainda vem e fala, só se for um sanduíche barato. Eu falei, nossa, gostei dessa menina, sanduíche barato é com a gente mesmo. A gente foi e saiu. Quando a gente começou a conversar, ela se demonstrou uma pessoa interessada em saber a nossa história
e nós também demonstramos interesse. E aí, quando a gente contou que estava passando os desafios para engravidar, muitos anos, nananã, e eles também, algo parecido. E foi uma conexão que foi sendo gerada, e sempre pensando nisso, Deus não desperdiça nada. E o que eu passei a perceber? Que é muito bom quando a gente demonstra interesse por pessoas. Talvez o evangelismo passe também por esse lugar. Me corrija se eu estiver errada, mas demonstrar interesse. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito atenciosa, eu sou muito esquecida. Mas eu faço questão de, com as meninas da célula e tal, de mandar mensagem, de perguntar como tá. Por exemplo, a pessoa não compartilha no quarto e falou assim, eu quero oração pela minha mãe. Passou 3 dias, gente, infelizmente eu não consigo lembrar, mas eu anoto, eu ponho um despertador no celular, perguntar sobre a mãe da fulana, essa intencionalidade, porque eu quero demonstrar interesse, não é forçado, mas às vezes a gente precisa de mecanismos para ajudar a memória, infelizmente não é natural a minha memória que eu vou lembrar, não, então essa intenção de falar, se foi público, se ela, né, naquele ambiente ela compartilhou um pedido de oração. Olha que bacana, eu gosto que façam isso comigo. A gente não gosta quando faz isso com a gente não se sente querido, amado, lembrado, não apenas nos aniversários, mas às vezes aleatoriamente. E eu tento fazer isso também no ambiente de trabalho, convidando para a igreja não só para o ambiente da célula de ser de casal, mas também para outra célula. E eu lembro que tem uns colegas meus de trabalho que quando eu converso com eles falam assim, o que é que você quer? No WhatsApp. Aí eu, nada, só estou perguntando se está tudo bem. Mas ninguém manda mensagem perguntando se está tudo bem. O que você quer? Já fala logo. Aí eu, poxa vida, só queria saber se está tudo bem, como é que vai a família, como é que está a saúde, os exames estão tudo ok. E as pessoas estão desacostumadas. Então, eu acredito, eu sou entusiasta da intenção, da intencionalidade, e eu acredito que isso é um diferencial nosso enquanto cristãos, de testemunharmos aquilo que Deus faz, mostrando a alegria. Por exemplo, eu e o Edgar estávamos passando por uns desafios financeiros e uma colega de trabalho também. Eu falei, Deus não desperdiça nada. Até a minha irresponsabilidade vai ser usada para a glória dele. Aí eu fui lá, sentei com ela e falar, deixa eu te contar um negócio. Assim, sem ela, ai mesmo, então. Eu falei, pois é, menina, mas vai dar certo, e Deus, não sei o quê, nananã. E foi gerando uma conexão. Chamei para vir no meia hora, ela não veio ainda, mas vai vir, com fé em Deus. E aí, esses dias a gente saiu para comer um Subway, gente. Barato, porque as duas com coisa financeira, então tinha que ser um Subway. Mas eu comi de 30 centímetros. Então, essa é outra questão. Pois é. Aí, a gente conversou, ela falou assim, nossa, eu sinto uma paz tão gostosa quando a gente conversa, eu estava precisando tanto disso. Gente, essa paz vem de mim? Óbvio que não, minha cabeça estava fervendo. Estava lá, pensando, nossa, tanto que eu estou para pagar, eu tenho que voltar para o trabalho, eu tenho que bater meu ponto. Não bato ponto, mas eu estava pensando que eu tinha que voltar. Mas o Senhor operou naquele momento do Subway ali, naquele cantinho simples. Então, eu vejo o quanto ele também é intencional. O que a gente passa não é por acaso, né? As circunstâncias. E a gente também não pode fazer com que seja por acaso. A gente tem que aproveitar essas oportunidades e não desperdiçar também, né? Já que ele não desperdiça. Amém. Glória a Deus. Você quer falar, Abraão, o assistente? Precisa, porque está sendo gravado. Eu estou vendo os testemunhos e uma coisa que eu estou percebendo em termos de intercorrências ou de coisas que são muito próximas é o que acontece fora da célula. Eu estou percebendo que a célula em si, que eu também tenho a visão da pregação, né? Que eu vou chegar na célula, vamos pregar. Eu sou crentossauro, então quem é crentossauro acostuma com isso. Mas na verdade a célula não é um lugar para pregação. Por incrível que pareça, a célula é um lugar para compartilhamento e nunca pregação. Não tem um que pega a palavra como o pastor pega aqui, ou a pastora, conduz o culto e vamos orar, irmãos, agora vamos receber a bênção, e depois que ela termina a bênção, aí pergunta, alguém gostaria de comentar o assunto? Quer dizer, não é o intuito, né? Mas o que acontece extra-célula. Eu sempre fui metodista, mas um tempo da minha vida eu passei numa outra igreja grande de célula, né? A Videira, talvez alguns não saibam. Então, eu passei 15 anos lá. E dos 15 anos que eu passei, que a vivência era célula o tempo inteiro, uma das questões mais complexas era o extra-célula. Porque a grande implicação da célula para eles, naquela ocasião que eu estava lá,
era de que as pessoas precisavam ir na célula, frequentar a célula, quantos visitantes, quanto isso, quanto aquilo. Estava muito ligado a número, a resultados. Diferente daquilo que a gente pretende fazer fora da célula. As pessoas que se relacionam, e eu aprendi uma frase que era: todo relacionamento passa pelo estômago. Não é, o Subway, o Sandubão, o Xistudão, não é à toa. Que na verdade, não é porque você pode ir lá no Coco Bambu e comer, que você vai pegar a pessoa que vem na sua célula e que você quer levar ela lá. Não, é o contrário, você vai, e aí, onde é que a gente pode ir? Deixa ela decidir. Ela decide, você leva, mas criar vínculos extracélula traz as pessoas para perto. Trazer essas pessoas para perto e demonstrar amor por elas, não só na célula, que tem que ser um lugar de acolhimento, né, para que ela se sinta pertencida àquele lugar, mas essencialmente fora da célula, amando-a e entendendo por que ela não pergunta: o que você quer? Não, não quero nada. A gente pode sair para comer, tomar um... Eu sempre uso a expressão na nossa, né, Ju? Uma água com pão amanhecido. Quem não tem isso em casa, né? Então é o simples. A gente precisa pensar no simples para alcançar aquela pessoa e não pensar no que você está habituado para que ela não... não vou não. Não, a gente vai e tal. Então, ou seja, lembrar sempre disso, que o relacionamento extracélula, fora, no caso nosso, da terça-feira, e a gente está pelejando para ir comer um sanduíche, né? Se torne alguma coisa muito mais frequente, para que a gente veja as pessoas mais vezes, e não só aqui na igreja, ou só no nosso caso lá, de terça-feira. Até porque antes dela ir para a célula, né, ela precisa ser, antes da célula ganhar essa pessoa, você precisa ganhar ela para você. Então, esse é o processo do evangelismo também. E, aproveitando a fala do Abraão e a fala de vocês, tem um outro mito que fala que basta falar as palavras certas, mas, na verdade, nós precisamos desenvolver o amor prático e palavras que tocam corações. E essa parte do amor prático é o que me pega muito, porque antes da gente falar as palavras certas ou desenvolver as palavras certas, nós precisamos desenvolver esse amor que ele é prático. Não é só dizer eu amo sua vida, como que você está, ou como que vai a família, mas eu exercer isso na prática, me importar de verdade. Eu, conhecendo aqui alguns testemunhos, conversando com vocês, a gente absorve muitas coisas, e eu lembro da Ju contar um testemunho dela, eu posso deixar você contar, amiga, um testemunho de uma aluna, né, de mestrado, que a Ju levou até para casa dela. Conta aí, Ju. Desenvolver o amor prático. Porque ela sempre reclamava muito, ela queria muito ser orientada por mim, tinha que ser eu, e eu não entendia bem o porquê. E aí um dia ela chegou e falou, olha, eu tenho alguns problemas espirituais e tarará. E assim, o que eu mais gastei tempo naquela aluna, que fez comigo também quase 10 anos junto, foi falando de coisas espirituais. Então, assim, você ganhar aquela pessoa para você. E o que a pastora está falando é muito interessante, porque depois dessa aluna, que ficou comigo 10 anos, eu recebi uma outra aluna. E essa outra aluna, ela fez uma dissertação de mestrado que faltava 12 horas para a defesa dela, quando ela estava ensaiando comigo a apresentação do mestrado dela. E nós detectamos um erro muito grave na dissertação de mestrado dela. Com aquele erro, ela não podia defender. Não era 12 horas, era um pouco mais. Tipo, era 3 da tarde e a defesa era 9 da manhã. E aí eu falei, mas como que você deixou passar isso? Ela falou, eu não sei. E eu não sei o que fazer. E qualquer professor, eu devia ter feito o quê? Ligado para o pessoal, adiado a defesa dela. E não deixado ela defender, porque ela não tinha condições, ela tinha um erro muito grave. E daí, nesse momento, Deus me pediu fazer diferente. Deus falou, leva ela para a tua casa, corrige esse erro de hoje para amanhã. Ela vai defender. Eu falei para ela assim, Eunice, é o seguinte, pelo jeito eu vou ter que te levar lá para casa, né? Mas eu falei brincando, gente, de verdade. Ela virou assim, eu quero.
Aí sabe quando você não está preparado? Eu só liguei para o Alexandre e falei para ela assim. Aí o Samuel estava comigo. Eu tinha levado o Samuel na faculdade, porque eu rapidinho eu ia ver ela apresentar para ensaiar, para defender no dia seguinte. Era isso, era tipo 40 minutos. E aí o Samuel, uai mãe, a tia Eunice vai lá para casa? Aí eu falei, vai, nós vamos passar ali no McDonald's, nós vamos comprar um sanduíche e a gente vai fazer um serão essa noite. Liguei para a banca avaliadora e falei assim, vocês aceitam uma errata de hoje para amanhã? E é uma errata grande. Se vocês me falarem que aceita, a gente mantém a defesa. Se vocês não aceitarem, a gente cancela. E eu pensei, agora não está mais na minha mão, está na mão da banca, e a banca aceita. Meu Deus. Fiquei até meia-noite. E eu ajudei essa menina a corrigir o erro que era dela, não era meu. Eu não tinha obrigação de ter visto. E eu gastei tanto tempo. Ela saiu lá de casa meia-noite e tanto para defender às 9 da manhã do dia seguinte. A errata tá lá o horário, 00:25. Ela mandou a errata para a banca. A avaliadora, eles se comprometeram a ler das 8 às 9 da manhã para ela defender às 9. E eu virei para ela, eu cuidei dela com tanto carinho. E sabe o que ela mais espantou de chegar na casa normal? Eu levei ela para minha casa, assim, minha casa estava nem arrumada, gente, não era nem dia de célula, tipo assim, estava tudo bagunçado. Mas ela viu uma casa sem grito, ela viu uma criança que recebe amor, ela viu uma criança que recebe comida na hora certa. Ela foi curada de coisas que eu não imaginava que ela não tinha na casa dela. Um ambiente de silêncio, um ambiente com café quentinho. Ela falou assim, ai, que sono. Eu falei, não, vou passar um café para a gente. Eu evangelizei em algo que eu nunca imaginei, que foi mostrar para ela que tem casa que é normal, que a casa pode ser saudável, normal, sem grito, sem bagunça. E aquilo tocou muito profundo nela. E no dia seguinte ela defendeu. E a banca entendeu que ela conseguiu entender o erro e que isso trouxe um crescimento suficiente para garantir o título de mestre para ela. A banca disse isso para ela, você soube corrigir um erro. Então, isso é mais importante do que fazer tudo certo. E ela teve o título de mestre. E aí, gente, isso foi numa sexta-feira. E ela, na hora de agradecer, ela falou, o que a Juliana fez por mim vai muito além do que uma professora era obrigada a fazer por um aluno. Então, eu não tenho como agradecer pelo que ela fez. No domingo, e aí tinha um grande amigo dela lá, que eu não conhecia. Cumprimentei e tal, e ela contou tudo para aquele amigo. O que aconteceu domingo? Eu cheguei aqui e o menino estava aqui. Eu não sei o que ele é parente da Raquel. Eu não sei o que ele é. Parei. Um que veio com vocês um dia, um grandão. Ele é... Isso, é isso mesmo. E aí eu falei, gente, você imagina, se eu tivesse dado mau testemunho na sexta-feira e domingo eu chegasse de colete de intercessão. Nesse culto, aquele cara ia falar, aquela professora que fez aquilo que aquela menina está aqui querendo dar uma de tia do coque no domingo. Cara, aquilo me trouxe um conforto de que assim, Juliana, você fez o que era certo. E você testemunhou quando você nem imaginou que estava testemunhando. E quando eu encontrei aquele homem aqui no domingo, eu falei, gente, obrigada, Deus, porque o Senhor não me deixou envergonhada. Mas é nos detalhes, é assim, é muito, muito detalhe que às vezes a gente evangeliza, até com a lar saudável. Eu não sabia como um lar saudável evangelizava. Amém. Queridos, olha só que impactante, né? A gente levar uma pessoa desconhecida, aluna, mas né, ela podia ter uma arma, né? E você não sabia, para dentro de casa para expressar o amor. Então, o evangelismo ele é muito esse amor prático, essa conexão com as necessidades das pessoas. Eu vou caminhar um pouco, porque a gente tem agora um pouquinho de tempo, né? E a gente vai caminhar um pouquinho aqui com o slide. O último mito é, uma única pessoa leva ao Senhor, mas a realidade é, vários cristãos influenciam. Então, quando a gente está no processo de evangelizar alguém, nós precisamos colocar essa pessoa também em contato com outros amigos de fé, para que ela se envolva nesse ambiente. E aí, onde que a gente coloca a pessoa em contato com outros amigos de fé? Na célula. Olha só que bênção. Pastora, tem muita dificuldade na célula essa pessoa. O que a gente pode fazer? Marca um X-tudo, um Subway, um cafezinho. Apresente amigos também que a levem mais para perto de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. No próximo slide,
nós temos aqui princípios para evangelizar. E quando a gente for ler esses princípios, vocês já vão perceber que é tudo que a gente já falou aqui através dos testemunhos de forma bem prática. Primeiro, concentre-se em relacionamentos. Não em palavras bonitas, não em trazer para a igreja, mas de se relacionar. O evangelismo tem tudo a ver com relacionamento. O 2, incentive-se mutuamente a falar de Jesus. Continue a se incentivar a buscar conhecimento para falar de Jesus, a se inspirar em testemunhos, a olhar para aquilo que você já fez, para as pessoas que você já falou e buscar nisso inspiração para você continuar. O 3, proporcione oportunidades para ouvir o evangelho. Proporcione para a pessoa que você está evangelizando oportunidades para que ela ouça o evangelho também. Onde a gente pode fazer isso? Para quem está no online, é na célula. Na célula. 4, sirva as pessoas conforme as suas necessidades reais, não apenas desejos. Nós temos aqui o testemunho da Rosana, que ela contou aqui pra gente, que ela pediu oração pelo emprego dela, para conseguir um emprego. Se a gente está numa célula, a pessoa pede oração por um emprego, ela está precisando. Você sabe que tem algum lugar que precisa de alguém. A gente vai orar, mas também a gente vai agir. A gente vai, por mais que não seja aquele lugar que a pessoa vai ser contratada, mas nós vamos exercer uma prática. A pessoa pediu oração porque a mãe está enferma. O que a gente pode fazer? Ela vai ter que ficar no hospital com a mãe o dia inteiro. Vai lá no hospital levar uma marmitinha, levar uma frutinha, fazer algo que vá ao encontro da necessidade daquela pessoa. Às vezes as pessoas vão compartilhar conosco necessidades até mesmo de alimento. E aí você vai proporcionar uma ajuda para essa pessoa. Principalmente no nosso ambiente, né, de escola, a gente tem aqui algumas adolescentes, uma jovem aqui, e ó, vocês viram que hoje foi inspirador para vocês, né? Célula na escola e na faculdade dá certo. A Yasmin já vai começar a faculdade, já começou? Já começou? Oh, meu Deus, daqui a pouco vai ter uma célula da Yasmin lá, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, nesses ambientes, a gente vai perceber muitas necessidades das pessoas reais. E nós precisamos enxergar, olhar e agir. Né? Não é a gente fala de Jesus, às vezes a pessoa está com o estômago vazio. Não dá, né? A gente tem que proporcionar ali o alimento, aí você fala de Jesus. Então, isso tem que estar inculcado na nossa mente. Ir ao encontro dessas necessidades reais. E o 5, cerque quem está sendo alcançado de pessoas comprometidas com Cristo. Então, é um ato que a gente precisa fazer. É um dos princípios do evangelismo. Cercar a pessoa de irmãos. Ela vai sendo envolvida, gente, por esse mover. E quando ela vê, ela já está aqui, até no Ministério de Comunicação. Nem viu, nem percebeu. Porque as pessoas têm necessidade de conexão. As pessoas têm necessidade de pertencimento. As pessoas têm necessidade de família. E que ambiente mais familiar, mais gostoso do que o ambiente que a gente vive aqui na igreja? Um ambiente familiar, na sua célula, nos ministérios. É isso que as pessoas precisam. E aí a gente vai até falar sobre isso no próximo slide, nos próximos, que é sobre as... Mas esse aqui ainda não. Mas pode ficar... Não, pode deixar esse. Pode. Estou falando muito, né? Não, fica à vontade. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência no escritório. A gente falou de célula na escola, faculdade, né? Lá no escritório, para quem não conhece, Brasil Silveira Advogados, do Rafael Brasil, que também tem mais carisma do que eu. Depende do dia. Lá nós temos uma célula que começou há 3, 4 meses. E, na verdade, eu nem... Quero contar um pouquinho o caminho até chegar à célula. Tem 6 anos, mais ou menos, que eu estou no escritório. E quando eu entrei, eu era, tirando o Rafael e o Eliseu, eu era a única crente, né? Eu entrei como colaboradora, quase como estagiária. E aí eu sempre pisei muito em ovos, porque era um pessoal assim, da primeira leva, um pessoal muito militante. Enfim, eu pensava assim, gente, como que eu vou falar de Jesus para essas pessoas, né? Aí aconteceu algum happy hour, todo mundo ia beber cerveja, e eu com um guaranazinho lá no meio. Aí as pessoas foram mudando, entrando mais pessoas. E, atualmente, nós temos um desafio muito grande lá. Nós temos pessoas diversas. E é bom ter diversidade, a gente aprende com as diversidades. Mas, dentre essas diversidades, tem agnóstico, tem LGBTs, 2. Tinha 3 antes, agora tem 2.
Tem pessoas frustradas com a igreja, que foram machucadas com a igreja. Tem gente que nunca teve experiência nenhuma com a igreja, fala que acredita em Deus, mas que vive uma vida toda errada. Aí tem crente que às vezes não dá um testemunho muito bom, mas tem de tudo. E aí eu pensava assim, gente, como é que eu vou falar de Deus para essas pessoas? E eu sempre ia comendo pelas beiradas, sabe, falar em atos, e tentar mostrar o amor de Deus através dos meus atos, enfim. Até que esse ano a gente começou a expandir o escritório, alugamos a sala da frente, uma sala maior. Eu falei assim, interessante essa sala maior aqui, porque dá para fazer um trem diferente aqui, dá para fazer uma célula. Aí eu orei, cheguei para o Rafael, dei a ideia, o Rafael achou excelente, concordou. Fizemos a primeira célula e como eu não queria ficar sozinha nessa, chamei o Lemuel. Porque estava atrás, estava lá. Já agora tem um passado. já tinha um passado. Você vê que tudo colaborou, porque a gente começou a célula na faculdade, na época ele era assembleiano. Aí eu trouxe ele para metodista e levei ele para a célula do Los Andes. E ele sem conhecer ninguém, né? Eu e o Rafael, só que você conhecia lá. E ainda puxei o Samuel. O Samuel é quase meu siamês, onde eu estou, ele está, então ele está lá na célula também. E aí eu pensava assim, tá, como que eu vou agir com essas pessoas? E um pouquinho antes da célula, tem um rapaz que um dia ele estava com a moto, ele tinha uma motinha lá toda errada, né? Caiu na blitz, pegaram a motinha dele. Era mais barato deixar a moto lá e comprar outra do que resolver as pendências. Aí nesse dia ele estava mal, aí eu bati no ombro dele e falei assim, Rogério, fica em paz. Antes do ano acabar, você vai estar com um carro. Aí ele me olhou assim, tipo, da onde que eu vou ter um carro antes do ano acabar? E aí as coisas colaboraram, o Rafael movimentou lá, com o Samuel, conseguiram arrumar um carro para ele. Samuel pegou o carro que era do avô, enfim, deu certo. Está lá pagando, o escritório ajudou, ele está com o carrinho. Aí, no primeiro dia da célula, na hora do compartilha, que ele explicou como é que funciona o compartilha, ele falou, no primeiro compartilha dele, ele falou desse momento. Ele falou assim, nossa, teve o dia que apreenderam minha moto, e eu estava mal, a doutora Maria Helena chegou para mim e falou assim, antes do final do ano você vai ter um carro. E eu falava assim, gente, da onde que eu vou ter um carro até o final do ano? E Deus abençoou, e as coisas aconteceram, então eu estou aqui para agradecer. Para agradecer o meu carro, e todo empolgado, que já quer encher o carro de som. E essa mesma pessoa, ele estava estudando para a prova do OAB, há muito tempo. Ele já tinha passado por uma reprovação anterior, e aí eu também tinha falado para ele, não, esse vai ser o seu ano. Estuda, faça a sua parte, que antes você não fez. Faça a sua parte, estuda, que você vai passar e você vai ser advogado. Eu ainda brincava com ele, falei assim, você entrou no mesmo cargo que eu entrei aqui no escritório, que é assistente de controladoria. Quem sabe o caminho você não vai ser o mesmo do meu, você vai chegar na mesma posição. Ele, talvez. Aí passou alguns dias a célula, ele pedia sempre oração pela prova. Vou fazer a prova do OAB, ore por mim. Ainda lembrava de um outro rapaz. Esse outro rapaz não ia na célula, não. Ele é um dos que não... ele não ia, não. Eu não gosto muito de crente, ele não ia, não. Mas esse que ele ainda orava pelo outro. Eu vou fazer a prova com fulano, quero oração por nós dois, para a gente passar na prova do OAB. Fizeram a prova do OAB, o que vai na célula passou. O outro não, ainda não. Por que será? Ele passou. E aí, no outro compartilho, engraçado, né? Todo mundo orava, lembrava das orações. Vamos orar para ele passar na OAB. Vai passar na OAB. Aí, quando ele passou, o compartilho foi, né? De falar que passou na OAB. Aí, todo mundo comemorou com aquilo. E é tão legal, porque o sentimento, acho que é o sentimento que a gente tinha na célula, né, do Jardim Goiás, as coisas acontecendo, compartilhando as coisas acontecendo. Então, isso fez uma diferença tão grande lá no escritório. E engraçado que a célula hoje, você vê, não é a maioria das pessoas que vão, não são os crentes, não. Então, os crentes ficam lá na hora do almoço trabalhando, fazendo outra coisa. São os improváveis, é a célula dos improváveis. Que tem O Barilha, tem uma situação muito legal na célula, que teve um dia que uma moça pediu oração pela amiga que trabalha no escritório para ir para a célula, porque a amiga não gostava de Deus, né, essas coisas. Aí agora a amiga que ela pediu oração vai na célula e ela não vai. Elas brigaram. Agora a amiga que vai tem que orar pela outra. Não, é a célula dos improváveis. E eu vejo tanto o mover de Deus. Uma das meninas que ela é lésbica, ela compartilhou com a gente uma mensagem depois, falou assim, nossa, eu estava com tanta saudade de cantar um louvor, eu sinto tanta saudade da igreja, mas eu não vou porque eu sei que as pessoas não me aceitam. E ela é casada, então complica um pouco mais. Então não é uma pessoa que está solteira, não, ela é casada com outra mulher.
E a gente já fez o convite, ela tem muita vontade de vir aqui na igreja. Então, uma vez ela falou que viria. Ela veio uma vez, foi no Meia Hora com Jesus. Ela já veio no Meia Hora, mas no culto de domingo ela ainda não veio. E ela morre de vontade de vir, então a gente está orando para que ela venha. É uma situação muito complicada, é um desafio muito grande. Eu acho que o maior desafio é ela, na verdade, porque é um casamento, tá? No papel, certinho. É uma pessoa que... É a vida dela, tirando essa parte do homossexualismo, é uma vida muito certinha. Ela é uma pessoa que cuida da casa dela, faz um trabalho bem feito, não é de farra, nada, mas tem esse ponto da vida dela que ela sabe, ela tem a consciência que está em pecado, mas não consegue sair daquele pecado, quer voltar para a igreja, tem medo. E a igreja dela hoje, o acesso que ela tem a Cristo hoje é a cela, por meio da cela. É um desafio, vamos orar, pastora. Depois, gente, vamos orar pela Maria Helena, viu? Lembre dela cela. nas suas orações pela cela, em nome de Jesus. O evangelho, o que é evangelho, né? Não sei se todos já conhecem essa definição. Falar da grandeza de Deus, porque evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas é que Jesus, ele veio para nos salvar. Ele morreu, ele ressuscitou e ele também um dia voltará. Então a mensagem central do evangelho é: todos são pecadores, desconectados de Deus. Cristo morreu e ressuscitou para a reconciliação. E a importância também de nós mantermos a pureza do evangelho. E aí é um ponto importante, porque quando nós vamos evangelizar, falar, testemunhar de Jesus, inclusive para você um desafio, diante daquilo que você vive lá no escritório, a gente não deturpar o evangelho para tentar encaixar na realidade daquelas pessoas, para nós agradarmos as pessoas também, sabe? Comungar, talvez, com os pecados delas. Não, o evangelho não é adaptável. Ele é o evangelho. Nós que nos adaptamos a ele, nós que nos rendemos a ele. Então, nós temos que ter sempre em mente esses 3 pontos sobre o evangelho, que o primeiro é: todos são pecadores, desconectados de Deus. Cristo morreu e ressuscitou para a reconciliação. E a importância de manter a pureza do evangelho. Amém? Passa 2. Amém. Amados, a gente vai mandar o slide depois. Vocês esperem só um pouquinho, porque a gente vai ter que acabar daqui 7 minutos. E aí eu vou precisar correr. A gente pode ter outros momentos desses presenciais. Vocês estão gostando, gente? Eu estou amando. Eu estou sendo muito edificada por isso. E glória a Deus. Para a gente poder andar... esse aqui é muito importante. Obediência à ordem de Jesus. Por que nós evangelizamos? Por que eu tenho que evangelizar? Primeira coisa, obediência à ordem de Jesus. E ali tem a referência bíblica para você abrir em casa depois. Esse segundo ponto, ele é muito importante. É a necessidade humana. Todos pecaram. Todos estamos destituídos da presença de Deus. E é através de Jesus que nós nos reconectamos com Deus. E baseados nessa necessidade humana, que é uma coisa que eu sempre uso para mim, eu preciso sempre lembrar quando me dá aquele medo de evangelizar, ou às vezes aquela vergonha, lembrar que a vida daquela pessoa sem Jesus é ruim. Ela pode achar que está tudo certo, que está bom, mas ela está sofrendo de alguma forma. Ela não tem Jesus. Quem não tem Jesus, tem até uma música do Voz da Verdade, meu marido vive repetindo: quem não tem Jesus não tem nada, quem tem Jesus tem tudo. Mas é verdade, quem não tem Jesus está com vazio no coração. Por mais que as pessoas falem: não, está tudo certo, existe um vazio. A necessidade humana, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, porque é só Jesus que vai conseguir tocar naquela alma e gerar plenitude, gerar vida, gerar transformação e acabar com esse vazio existencial. Então, todos nós temos esse vazio. Então, quando a gente for evangelizar, você fica assim: nossa, estou tão bem com essa pessoa, né? Ela não quer ouvir falar, mas lembre-se, parece que está tudo bem, mas se ela não tem Jesus, o coração dela está vazio de esperança, de vida, de plenitude. O outro ponto é a exclusividade do evangelho. Só Jesus salva. E porque evangelizar a glória de Deus, tudo é para Ele. Lembrando sempre que o evangelismo, ele não é egocêntrico.
Não é sobre nós somente, mas ele é teocêntrico, que é a centralidade está em Deus, é para a glória de Deus. Quando nós começamos a querer levar as pessoas para Cristo, para a igreja, para a célula, pensando em nós, pensando na nossa glória, que nós vamos ser promovidos, não, vou ser promovido na igreja agora, você agora é supervisor de rede. Não, não é sobre isso o Evangelho é sobre Cristo, exclusivamente para a glória de Deus. Então, assim, às vezes nós falamos, né, meu filho na fé, minha filha na fé, e está tudo bem. Só que nós não exercemos domínio sobre as pessoas. Elas não estão reféns a nós porque nós a levamos para Cristo, porque é para a glória de Deus. Talvez você vai ganhar alguém para Jesus, vai evangelizar, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar gasolina, tudo. E aí a pessoa vai testemunhar e falar assim, o fulano que falou de Jesus para mim, você vai falar, ah, mas eu estou ficando mole mesmo. Fui eu. Tá tudo bem. Não é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, tá tudo certo. Talvez as pessoas da faculdade a semente foi lançada no coração delas, mas pode ser que elas vão se esquecer daquele dia. E um dia elas vão para Jesus porque algo está lá. Mas a Marilena e o Samuel fizeram, foi para a glória de Deus, não foi? Então, isso basta para nós. Amém? Pode passar? A glória de Deus, a motivação suprema, e eu já falei sobre isso, pode passar. Quando não evangelizamos, e aí? Quais são as consequências da omissão? Desobedecemos a ordem de Jesus. Ignoramos a necessidade humana. Negligenciamos a exclusividade do Evangelho e somos indiferentes à glória de Deus. Eu não quero incidir nesses erros. Eu quero, de fato, cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Então, nós precisamos ter no nosso coração esse entendimento, não sermos omissos, sabe, diante das necessidades das pessoas, diante da dor e diante da necessidade de pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz, se a gente não pregar, as pedras clamarão por nós, se nós vamos anunciarmos a grandeza de Deus, para nós entendermos o nível da necessidade do coração do ser humano de ouvir falar de Jesus. E assim, amados, às vezes a gente... Tem gente que fala assim, né? Eu prefiro evangelizar pessoas mais humildes, porque geralmente são mais abertas, né? O evangelho, eu tenho dificuldade de evangelizar pessoas que estão, né, uma vida boa, tudo plena. De fato, às vezes pode ser um pouco mais difícil, porque o Deus delas pode ser, né, o recurso financeiro, né? Não tem nenhum problema, né, financeiro, não sei o quê. Mas todos os corações precisam de Cristo. Todos os corações necessitam da paz que só Jesus oferece. Todos ao nosso redor precisam. Você, qual que é o seu cargo lá na Saniago? Fala no microfone. Administrativo. Administrativo. Qual que é o cargo mais alto lá dentro? Diretor. É diretor-presidente. Diretor-presidente. O diretor-presidente precisa de Jesus? Inclusive vai melhorar bastante as coisas lá, né? Se ele aceitar Jesus. O diretor da Saniago precisa ouvir falar de Jesus. E você está lá, um dia Deus vai te dar graça aí, né? Amém. As pessoas ao nosso redor precisam. E a necessidade está latente ali no coração delas. Né, adolescentes aqui, nós temos 4 adolescentes. Olha, gente, palmas para esses adolescentes. Lindos. Lá nessa escola, lá nas vossas escolas, precisam falar de Jesus. A galera está sofrendo. O Anderson falou sobre a Univangélica, que é uma escola, uma faculdade confessional. Mas todo mundo lá é crente? Não. Precisa anunciar Jesus. Os corações estão necessitados. Caminha. Caminhando para o encerramento, que eu não quero atrasar vocês. Aplicação pessoal. Você está alegre por ter sido evangelizado? Como você se sente por ter sido evangelizado por alguém? Uma pergunta, se ele levanta a mão, por favor, tá, gente? Quantos aqui nasceram na igreja? Ok. Então, os outros, só para eu ver também. Quem aqui não nasceu? É só fazer a eliminação, mas eu quero que vocês levantem a mão. Quem aqui não nasceu na igreja teve que ser evangelizado? Ok. O assistente, pega o microfone e leva ali para o Fernando, para mim, por favor. Fernando Moura. Qual foi... Você está feliz por ter sido evangelizado?
Mudou sua história? Aconteceu algo de novo ou continua a mesma coisa? Se eu estou feliz por ser evangelizado, deixa eu ver se eu lembro ainda quando é que foi, peraí. Tem 31 anos atrás. Quem te evangelizou foi Eli? Foi Elisângela. Na verdade, eu fui para a igreja para pegar ela, mas... Brincadeira, fui para namorar com ela. Eu era católico na época e fui para a igreja para poder namorar com ela. E aí, esses dias na célula eu até comentei, o que me fez ficar na igreja, uma diferença muito grande da igreja, era uma questão de como eu fui recebido na igreja. Eu cheguei numa igreja, que é uma igreja que era relativamente pequena, mas que lá todos me abraçaram, lá todo mundo me recebeu muito bem. Então isso fez com que eu ficasse na igreja. Não, claro que minha conversão não foi naquele momento. A conversão, como a gente falou aqui, foi um processo, foi algo que foi acontecendo. E aí hoje eu diria que eu não consigo mais me identificar se não for desta forma. Então, né, acho que já é parte do meu ser. Acho que não tem como separar mais essas duas coisas. Então, estar feliz com Jesus também é algo que é... Né, eu não sou a expressão natural da alegria e da felicidade constante, mas, com certeza, Jesus na minha vida faz uma diferença muito grande. Uma vez no trabalho aconteceu uma coisa e a pessoa falou assim para mim, isso porque você é crente. Eu falei, então, você devia ter me conhecido antes de ser crente. O que eu quis dizer com isso? Porque era muito pior, porque é um processo. Né? Provavelmente naquela situação que aconteceu, se eu não tivesse sido crente, a minha reação seria muito pior. E ela foi atenuada pelo fato de eu ser crente. E aí a gente, muitas vezes a sociedade espera da gente uma perfeição. E essa perfeição não é nossa, é de Cristo, a gente tem que caminhar com Ele para poder chegar nesse nível de perfeição. Então, sim, para mim é parte da minha vida hoje. Que bênção. E olha só, gente, a importância de nós contarmos o nosso testemunho. Porque as pessoas também precisam saber quem nós éramos e quem nós somos em Cristo, né? Há boatos de que o Fernando mais novo tinha cabelo grande, era roqueiro. Há boatos aí, eu queria ver não, foto. Não, é verdade. Quem me conheceu aqui, quem pagou o preço. Eu não conheci ele de cabelo comprido. De cabelo comprido é verdade, não. Conheceu só usando os anéis de caveira e tal, isso sim, mas... Vocês imaginam isso? Por favor, um dia traz umas fotos pra gente ver. Nem tenho, pastora. Ah, não. Ela não tem foto. Eu tenho, acho que uma foto só de cabelo Poxa mais vida. comprido assim, mas não. Amém. E assim, queridos, a nossa afeição, ela muda quando nós encontramos Jesus, né? A palavra diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Nós ficamos até mais bonitos quando nós nos deparamos com a beleza de Cristo e com a transformação que Ele oferece. E se isso foi tão importante para nós, também é importante para quem está ao nosso redor. Amém? Na próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais de técnicas de evangelismo. Hoje nós precisávamos falar sobre o que é o evangelismo, desmistificar algumas coisas e trabalhar com essa parte mais prática de testemunhos, que eu tenho certeza que edificou muito a vida de vocês e a minha também. Então, nós nos encontramos na próxima aula, com muita alegria e fervor. Continue a nos dar feedbacks de como tem sido o curso para você. Principalmente que tem muita gente que está aqui na igreja tem muito tempo, ou veio de outras igrejas que sempre foi crente, talvez já tenha ouvido falar muito dessas coisas. Mas é sempre bom a gente relembrar, né? É sempre bom trazer a memória. Então, amados, eu agradeço muito a vocês. Pode passar para o próximo para eu concluir? Conclusão: evangelizar é obedecer, amar, servir e glorificar a Deus. E foquem no servir, amados. Evangelizar é serviço, é servir, é amar, é acessar esses corações que estão clamando por Jesus. Amém? E de onde saíram esses testemunhos, tem mais testemunhos. Então, ao longo desse curso, a gente sempre vai trazer essas oportunidades para a gente. Eu quero um dia ter a oportunidade de contar para vocês como eu evangelizei o rapaz que me assaltou. Pode ficar em pé para a gente orar para encerrar. Amém? Nós estamos fazendo de tudo para cumprir o horário. O meu instinto era ir até as 9h30, sabe? Para a gente terminar tudo. Mas nós temos um compromisso com você. A pastora ainda tem até um casamento para ir agora, que o pastor, inclusive, está lá fazendo casamento. Por isso que ele não está presente conosco. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada testemunho.
Te agradecemos, ó Deus, porque nós fomos, ó Deus, animados. Nosso coração, ó Pai, nessa noite começou a arder mais por falar do Senhor e anunciar, ó Pai, quem Tu és. Nos ajude, Pai, nesse processo, nos dá estratégia, nos dá ousadia, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, percepção. Nos ajude, Deus, a olhar para o nosso próximo, a termos sensibilidade de perceber as dores, perceber as necessidades. Nos dá, Pai, os recursos necessários para ir ao encontro, Deus, dessas necessidades dos nossos queridos. E nos dá, Pai querido, em nome de Jesus, o discernimento espiritual, Senhor, para que possamos, ó Deus, juntos viver um tempo de grande evangelização na nossa igreja, Pai, de grande expansão do reino de Deus, dos que estão ao nosso redor. Nos capacita, nos habilita, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos tirar uma fotinha rápida?